Bom dia, bom dia. Sejam todas bem-vindas. Agora aqui no meu perfil. A ideia era ter aberto lá no perfil da Val, mas não deu certo, então estamos aqui. Então sejam bem-vindas vocês que vão assistir, estão entrando por aqui. Vamos falar sobre a importância de ser mulheres. Vamos que vamos. Ui, Val, apareceu para mim dizendo que você não pode participar do meu vídeo ao vivo. Por que que acontece isso? Ó, cliquei em entrar. Vamos ver se você vai entrar. Cliquei aqui para aceitar você entrar, tá? A Cícera também. Sim, solicitação para mim. Ah, agora Eu não te sim. vejo, tá tudo Oh, escuro pra mim, menina. Não, hoje tá. Eu não acredito que você não tá conseguindo me ver ainda. Não acredito, viu? Ô, Si, manda solicitação para mim, você não mandou? Então, é que quando entra, você já podia ter clicado em enviar solicitação, né? E agora, agora apareceu para mim. Agora eu tô clicando para você Vamos entrar. ver. Essas tecnologias aqui, a gente levando um bailinho, Faz um parte. bailinho de leve. Sim, eu cliquei aqui em aceitar e entrar ao vivo com você. O que tá acontecendo que não tá entrando? Horas. Vem, mulher, vem, Hoje tá vem. bagunçado esse Instagram aqui, hein? Eu tô tentando aqui, clicando e não vem. Entrar ao vivo. Tô clicando aqui de você entrar comigo. Por que que você não tá entrando, mulher? Ixi, Maria, vamos ver se vai dar certo, né? Se eu consigo ver quando a Cícera entrar. Gente, eu tô clicando em aceitar e não tá indo. Não sei Nossa, o que tá o que que tá acontecendo. acontecendo hoje? Tá rebelde esse Instagram. Ah, meu Deus. Manda o Não convite pode pra ela, ao participar. invés dela te mandar, pra ver. Apareceu aqui a mensagem que ela não pode participar. Então, eu vou clicar em cancelar e aí eu vou mandar de novo. Vou mandar para ver se dá certo. Ela falou que tá sem som, a Cícera, ó. Ué, Não como está assim? ouvindo, Cícera? Agir? Nem eu? Agora sim. Aí. Bom dia, Ah, menina. bom Gente, dia! Deu certo agora? Eu ouço e vejo Eu vejo vocês as agora. duas. eu não tô vendo Eu... nada. Deve ser o seu aparelho. Deve ser alguma coisa com você. Deve ser pessoal, ô Val. Isso aí, Instagram e você. É algo no meu celular aqui. Não vejo nada, meninas. Gente do céu. Pena, Temos que nos ver. Como é que nós vamos ter aquela troca Pena, boa viu? de olhares ali, de time da fala, sem a gente se Não, ver? quando a gente vê Aí pelo compromete. menos uma, dá certo, mas não tô vendo nenhuma das duas. Sim, aí oh, meu compromete. Deus. Compromete, com Meninas, certeza compromete. eu acho Quer que eu vou tentar sair sair e e vou ficar entrar só de novo? acompanhando vocês. Porque não tem como eu participar sem ver vocês. Então faz assim, tenta entrar de novo, só mais uma vez. Sai Vou você de novo, Val. sair. Só Isso. você, Val, só você. Aí vamos ver o que acontece. Não pode mudar nada. A gente tá se vendo, você tem que Não continuar vamos me vendo e eu continuar te nem vendo. tocar. Tá tudo bem aqui, Gi. É um desafio, Gente, né? É um desafio. A gente não meninas que estão desiste. aí, vamos cruzar os dedinhos para todas as três conseguirem falar aqui hoje. Mas a gente veio falar de um assunto muito importante, que é essa importância de ser mulher. E queremos a participação de vocês, conforme vocês forem aí nos ouvindo, participando, enriquece ainda mais a nossa live com a participação, com a opinião de vocês, tá bom? Eu vou prestar atenção em... Tá escrito aqui, ativou o vídeo. Estou aqui, vocês estão me Val, vendo? e agora? Vejo Eu estou aqui. você, Val. Você me vê, Gi? Te vejo. Agora eu tô vendo a Cícera, mas não tô te vendo. Bom, pelo Não, menos tá bom. uma já Tá apareceu. ótimo. Vamos guiar. Tá ótimo, porque aí eu te puxo pra conversa aqui e tá tudo certo. É ruim, mas vambora.
É melhor do que nós só sem você, não é mesmo? Sim, então, a gente estava dando a introdução aqui. Fala, meu amor. Pode introduzir aí para a entrada aí, o eu estava aqui já falando, mas a Val preparou alguma introdução? Já manda bala aí. Pode falar. Pode porque a dona Valdirene quer abrir aqui a nossa live hoje e nós estamos levando um certo baile do Instagram, mas o Instagram ainda será nosso amigo. Vocês podem escrever isso aí, tá? Faz parte, né, meninas? Que eles ainda suplicarão para a nossa live. Eu profetizo. Isso mesmo. Então, não é? Amém. Então, meninas, essa semana, né, a gente resolveu fazer essa live, puxando para esse lado da importância de ser mulher e tudo mais. Sábado vai ser aquele dia que vai chover cartões de parabéns pelo seu dia, tal. E eu ouço algumas mulheres falando, poxa, mas mais um peso para a mulher, essa responsabilidade de ser isso, de ser aquilo, né? Os estereótipos, a delicada, sei lá, a guerreira, qualquer estereótipo para ela parece que pesa muito. E aí a gente vai desmistificar isso aí e colocar os pontinhos nos is aqui hoje. Bora, Cici, você. É sobre isso, meninas. Que alegria estar aqui, né? Falar da importância do nosso ser, né? De quem somos, né? Esse ser. E como você disse, né? É o Dia Internacional, a nível mundial, lembrando, né, a história das mulheres, né? E quando a gente olha para a história, a gente vê dor, a gente vê sofrimento, e muitas se angustiam, né? Porque elas ainda persistem, muitas mulheres ainda persistem nesse sofrimento, né? Histórico, né? A gente já percorreu aí, graças a Deus, mulheres guerreiras, né, que se vestiram de armaduras, né, para continuarem lutando pelos nossos direitos, para alcançarmos o que nós alcançamos hoje, né? Essa liberdade de ir, vir. Antigamente as mulheres não tinham essa liberdade nem de ir ao banco abrir uma conta bancária, ter o direito ao voto, por exemplo. Nem o nome elas podiam assinar, né? Há tempos atrás, elas não podiam nem assinar o nome, elas precisavam de uma autorização do pai ou do marido para representar elas. Olha o quanto que nós percorremos nessa história, né? Então, muitas ainda se encontram angustiadas porque só de olhar e falar, puxa, é um passado, mas é um passado ainda muito presente na vida de muitas pessoas, né? Então, é importante que a gente fale isso também, né? Por que essa angústia? E por outro lado, né, meninas, a gente vê essa bandeira, né, de força, de que a gente consegue, de que nós conseguimos sim, e que a gente tem esse poder, essa autoridade, que nós temos a essência, mas infelizmente também é algo que a gente precisa desmistificar, né? Que nem ao extremo de que você não pode nada e nem esse extremo que eu posso tudo faz bem para nós, né? Porque existe um contexto social inserido, existe uma história por trás de tudo isso, né? E a gente precisa tirar os panos, né? Descortinar isso, né? É preciso a gente entender esse foco, né? Da onde veio essa luta, né? Como isso começou, né? Então, quando a gente olha para a história, tem a parte bonita, que a mulher sempre foi considerada um ser próximo da natureza, né? Isso quando a gente vai estudar a história da mulher, porque os antigos egípcios, se não me engano, eles falam assim, como que pode um ser sangrar tanto e não morrer, né? Não é um corte, ela sangra e ela não morre, como assim? É um ser sobrenatural? Que ser é esse, né? E também o ser diferente que nós somos, né? Nós somos diferentes dos homens, não só no biotipo do corpo, na biologia celular, em hormônios, né? Mas também no nosso emocional, né? Quando a gente não é sobre se igualar aos homens, nem erguer uma bandeira e falar assim, não, queremos nossos direitos iguais, mas né, não é no sentido da gente perder a nossa essência, né? É do respeito, né? Por quê? Que os homens têm o direito de ir e vir, votar, fazer isso, aquilo, outro, e as mulheres não, né? Então, essas mulheres questionaram isso e nos trouxeram para esse lugar. Hoje nós estamos aqui, abrindo uma live em trio. Olha a liberdade de expressão que nós temos, né? A gente pode falar do nosso dia, falar das nossas dores, né? O direito de expressar o nosso sentimento, as nossas emoções, né? Então, nós andamos aqui um percurso longo. Pensa como que foi para nossas avós,
Para nossas mães, por exemplo, né? Tinha coisas que as nossas mães não podiam fazer, né? Que hoje nós já conseguimos fazer com maior liberdade, né? Então é sobre isso, né, meninas, que a gente vai trazer aqui hoje, falar sobre essa história, sobre o que há de essência importante em nós, né? E por que nos perseguiram tanto, né? Por que será que nos perseguiram tanto, né? Quiseram tirar de nós, né, esse valor, né? Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, mas antes eu quero também ouvir a nossa amiga Val aí, o que você tem aí, Val, para partilhar nessa semana internacional do Dia da Mulher, que muitas não têm o que comemorar, ainda não enxergam o que comemorar, né? E muitas ainda se encontram em lutas, mas nós estamos aqui, né, para trazer aqui clareza para essas mulheres hoje. É isso, meninas. Eu acho muito importante, né, a gente falar sobre esse tema. Porque como a Gi falou, né, muitas mulheres carregam esse peso, né? Que eu tenho que ser guerreira, que eu tenho que ser heroína, que eu tenho que ser forte. Nós não temos que nada. Na verdade, nós temos que ser o que nós somos. O que nós nascemos para ser. Aí fica leve, sabe? Sem carregar esse peso do que eu tenho, que é obrigado eu ser forte. Gente, a mulher é forte, ela é. Mas também é frágil. Todas nós temos a nossa força e temos as nossas fragilidades. Por isso a importância da gente falar sobre esse tema, para tirar esse peso das mulheres, né? Que nem dia 8, aquela comemoração, né? Como a gente falou, um monte de coisas circulando, né? Bonitas, tal, mas são só palavras. Na verdade, o que a gente quer falar é como você se sente de fato, né? Porque só palavras é muito vago. Mas como a maioria das mulheres estão se sentindo hoje? Qual o peso que essas mulheres carregam? Como essas mulheres se veem, de fato? É esse peso que a gente precisa tirar de nós mesmas, sabe? Olhar para dentro. O mais importante é a gente olhar para dentro, resgatar a nossa essência. E ser o que nós nascemos para ser. O que você nasceu para ser? Qual é o teu propósito? Nós mulheres temos muitos papéis importantes, né? Na sociedade, na família, no trabalho. Mas mais que isso, o mais importante que tudo isso somos nós, mulheres, né? É a nossa essência. Então, nós queremos voltar para isso, por isso nós trouxemos esse tema aqui, para ficar mais leve e a gente passar esse Dia das Mulheres aí mais feliz. Não é isso, Gi? É isso aí. A gente quer realmente trazer essa consciência. Quanto mais mulheres a gente trabalha, atende, a gente percebe que elas estão nesse lugar de dor e de não reconhecimento da natureza feminina e de negar, né? De recusar esse, não só papel, mas esse lugar de mulheres, né? Por conta de todo o peso que ela percebe. Então, quando a gente trabalha com mulheres e traz para elas essa possibilidade de cura emocional, de leveza, de trazer leveza para a vida dela através desses movimentos com outras mulheres que a gente anda, né, organizando aqui no nosso perfil, que é um lugar seguro para que as mulheres possam crescer umas com as outras num ambiente sem rivalidade, sem competição, porque no seu lugar de origem ou no seu trabalho, no lugar que ela vive, existe muita competição e muita sobrecarga nesse aspecto de ela precisar se provar melhor que outra, que os homens, nesse lugar de se eu não provo o tempo todo que eu sou melhor ou que eu sou capaz, eu sou vista como incapaz, ou como fraca, ou como, sei lá, qualquer coisa assim mais pejorativa. Então, quando a gente traz esse olhar, né, de que mulher, você diferente dos homens e diferente de outras mulheres, mas você tem o seu valor, independente de ser mais, menos, é uma coisa que não é para se medir. Nós não viemos aqui medir valor de ninguém. A gente veio aqui mostrar que você tem o seu, eu tenho o meu, a Cícera tem o dela, a Val tem o dela, e todas vocês que estão aqui nos assistindo, a Kélia, a Cássia, enfim, quem mais chegou por aqui. E aí,
É sobre isso. É sobre você reconhecer e festejar, assim. Mas tem um consenso histórico e tal. Tá, mas a história passou. Hoje, como a Cícera falou, a gente pode fazer o que as nossas antepassadas não podiam, né? A gente está aqui num lugar que muitos homens estão aqui na internet, tem voz de fala, lugar de fala, mas hoje a gente também tem. Então, podemos vir aqui e falar com vocês como qualquer pessoa. Então, a nossa mãe não teve direito de fala nem dentro da família, que dirá, assim, público, né? Num lugar onde tanta gente pode nos ver e ouvir, e, enfim. Então, não precisa a gente se colocar num lugar onde se apequena. Hoje em dia a gente não precisa mais se apequenar. É sobre isso que eu quero que vocês entendam. A gente não tem necessidade mais de se apequenar, porque hoje nós podemos o que nossas mães, nossas avós, todas as nossas antepassadas não podiam. Não é isso, meninas? Sim. É sobre isso mesmo, meninas. É a gente se apoderar daquilo que já é nosso, né? Você tomar posse daquilo que é seu, né? O nosso corpo, a nossa morada, A Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, né? E quantas mulheres estão perdidas nessa imagem do ser, né? Quem eu sou de verdade? Será que eu sou apenas a profissional? Eu sou essa mulher que cuida do lar? Mas quem eu sou em essência, né? Esses são os papéis que a gente ocupa na sociedade. Mas quem somos nós em essência? Quem é a dona desse corpo, né? Quem é a dona dessa história, né? Quem é essa mulher que tem esse sentimento? Acho que por aqui eu quero começar aqui trazendo perguntas, né? Quem é você de verdade, né? Será que você é aquilo que disseram sobre você? Ou aquilo que ainda dizem ao seu respeito, né? Só nós sabemos da onde viemos, né? Só nós sabemos aonde doeu, as feridas, as cicatrizes que nós carregamos, né? Isso não dá o direito de outros nos diminuírem, né? A gente exigir o nosso respeito, né? Exigir respeito. Quando a gente fala da liberdade, eu gosto muito desse contexto, né? Da gente entender. A gente buscou tanto por liberdade, buscaram para nós, e a gente conseguiu estar no lugar, ainda que tem muito a ser percorrido, mas nesse contexto, muitas mulheres se perdem, porque elas se perderam da sua própria identidade. Elas quiseram mostrar para o mundo que elas eram, mas se perdendo da sua essência, negando o seu corpo, negando a sua feminilidade. Existe algo específico em nós, mulheres, né? Existe uma essência que é do feminino e que foi desconstruído, né? Ao longo da história, na cabeça das mulheres, de que você não pode, tá bom, eu vou provar que eu posso então, mas provar para quem? Para o outro e para você, né? Por que você quer provar? Quando a gente sabe o nosso real valor, a gente não deixa que o outro nos diminua, né? E a gente não se expõe, né? Hoje a gente vê muitas mulheres se expondo, mostrando o corpo, por exemplo, né? A gente não está aqui para julgar ninguém, pelo contrário, a gente está aqui para acolher, mas para trazer consciência, né? Desmistificar essa crença na cabeça das mulheres. A liberdade que foi conquistada e que colocaram na nossa mente de que a gente pode tudo, tem algo por trás querendo também nos roubar a nossa liberdade. É uma falsa liberdade, né? Eu posso tudo, então eu vou mostrar o meu corpo e o outro vai sentir prazer ao me ver meu corpo, né? A troco de nada, né? Tô lá me mostrando, descaracterizando a minha essência que eu sou. Imagina um tesouro precioso, ele não é visto, né? Você tem que buscar, tá bem guardado, tá bem ali protegido, né? E muitas mulheres se encontram neste lugar, né? Desprotegida, né? Querendo aparecer, querendo mostrar, porque elas buscam um valor que ela perdeu dentro de si, né? E isso se encontra dentro das nossas memórias, do subconsciente, porque muitas se encontram em dor e sofrimento, né? Eu quero partilhar um versículo, porque é do meu princípio de fé, faz parte da minha essência, né? A Bíblia diz em Provérbios 31 que mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede aos rubis. Olha o valor que a Bíblia fala que nós temos, né? Que nós somos preciosas e que nós valemos mais do que pedras preciosas, né? Excede aos rubis, né? Só que quando a gente olha para a sociedade, eles não nos veem assim, né?
Qual homem quer ter uma mulher chefe? É uma guerra, né? Você chefiar uma equipe de homens, por exemplo, porque a mulher foi inferiorizada ao longo da história, né? Então, para querer mostrar esse poder que ela pode, ela acabou se vestindo de uma armadura, né? E essa armadura pesa. A armadura não pesa, meninas? Quando você coloca algo ali, você vai colocando capas. Imagina, por exemplo, se a roupa não for própria para o inverno, a gente vai colocando casaco, meia, bota. Chega um momento que você tá com aquele volume todo e você não consegue nem andar direito, né? Se a roupa não for própria, você colocar uma peça única, fala assim, tô protegida, tô confortável. Então, essas armaduras vão pesando ao longo da história, né? Das nossas vidas, porque cada uma de nós carregamos marcas da nossa história, né? Então, é o momento da gente refletir essa semana e não só ficar no dia 8, para a gente levar essa mensagem, como a Gi falou, para o maior número de mulher. Mulher, você tem liberdade, né? Use a sua liberdade com sabedoria para enaltecer esse corpo na sua liberdade de cuidar dele, né? De cuidar da imagem e semelhança de que Cristo te fez, né? E a importância que nós temos no lar, na família. Uma casa sem o olhar, sem o acolhimento de uma mulher, é uma casa totalmente triste, porque nós temos essa alegria do feminino, a gente tem essa energia do cuidado, né? De colorir, né? E a gente vê hoje nos atendimentos mulheres que estão com a visão embaraçada sobre essa imagem do feminino, né? E passando isso para a sua geração. Uma delas é a menstruação. Para que menstruar? Para quê? A gente pergunta, elas falam isso para mim. Eu venho da área da saúde, da enfermagem, lidei com vida, assim, eu fui uma que neguei o meu feminino, a parte do menstruar, porque eu ouvi a minha vida inteira minha mãe falando assim: a gente sangra igual o boi. Melhor teria sido ter nascido homem, porque homem não passa por essas coisas. Mulher recebeu sempre a parte pior. Carrega o filho na barriga e depois nas costas o resto da vida. Olha o fardo que nos impuseram, colocaram em nós. Como que você vai ter uma liberdade diante desse contexto, né? Há 2 anos e meio que eu passei, 2 anos, melhor dizendo, que eu passei a acolher a minha natureza feminina. Mas como assim, Cícera? Você não é uma mulher, em essência? Eu sou uma mulher. Mas eu tinha o feminino negado dentro de mim. Eu sempre achava que a parte melhor era do meu marido, porque ele não carregou as minhas filhas no ventre, então a estria não abriu na barriga dele, né? Ele não teve um epísio, não teve o períneo cortado. Eu falei assim, é a parte boa, Deus foi injusto. Ele poderia ter tido pelo menos uma e a outra, né? E essa seria a parcela igual. Mas não é sobre essa igualdade, né? Dividir esse fardo, né? Por quê, né? Se a mulher não é cuidada, ela não é valorizada, ela vai estar sempre ali com a sua imagem realmente, né, distorcida, né? Distorcida. E desde o nascimento, né, tem famílias que torcem por um chá de bebê, uma bandeira azul e outra rosa, para ver, eu quero menina, sendo que tudo já foi feito na concepção. Aquele ser já é, em essência, o que ele foi chamado para ser. Foi enviado para Deus, para aquela família. E tem uma bandeira externa aqui. Não, eu quero que seja menino. As pessoas não têm noção do que estão fazendo, né? É muito grave isso. A gente precisa levar essa consciência. O que já é em essência. Só que desde o ventre, a gente está querendo mudar isso, né? Tirar isso. Né? Então, eu ergo, meninas, uma bandeira enorme. Eu não sou de erguer bandeira, mas, tipo assim, a gente tem que dizer, falar, usar a liberdade que nós temos, né? Nós somos um ser que precisamos ser resgatada, reconectada com a nossa verdadeira essência, né? De tudo que fizeram com a gente. E o que ainda andam fazendo, a falsa liberdade que andam dizendo que nós temos, né? Mas que, na verdade, quer deteriorar a nossa imagem em essência, né? Mais pra frente eu quero acrescentar algumas colocações aqui, mas eu quero passar para vocês, meninas, como que vocês se vê diante disso? Que a gente escuta, né? Essa falsa liberdade que colocaram, mas a gente vê as mulheres aprisionadas. Como assim que tá liberta, tá livre para fazer tudo, mas emocionalmente elas não conseguem ir pro espelho se olhar, né? Elas estão com esse peso, sendo que nós estamos no auge da liberdade das mulheres. É bom, é maravilhoso a gente alcançar isso, só que a gente precisa trazer o que está por trás disso. A liberdade é diferente da promiscuidade, né, da deteriorização desse corpo, dessa mente, né? Nos dão uma liberdade, mas nos tiram com a outra mão, né?
que vocês acham a respeito disso, meninas? Como que essas mulheres estão chegando aí para vocês? O que vocês têm escutado como profissionais, né, da mente, do emocional feminino? Eu tenho escutado isso muito. E você, Valdi? O que você escuta das mulheres que elas trazem? Cícera, a gente, né, eu, a Cícera e a Gi, nós somos, né, terapeutas especialistas no emocional feminino, no universo emocional feminino. E nos atendimentos a gente vê, os meus atendimentos com as mulheres, eu vejo muito isso. As mulheres estão muito fragilizadas, desvalorizadas, é assim que elas se sentem, inseguras, muitos medos. Todas as mulheres que eu atendo trazem isso. E eu vejo as mulheres sofrendo muito nos relacionamentos. Cada vez mais chega até mim. Mulheres que estão em sofrimento no matrimônio. Devido a isso. Perdeu a voz, perdeu a vez, aceitou coisas demais e hoje não suporta esse peso. Né? Então, nós mulheres precisamos nos posicionar em todos os lugares. Em casa, no trabalho, na sociedade. A mulher precisa se posicionar. Por isso a importância do autoconhecimento. Porque a gente só consegue se posicionar se eu sei, né, minha identidade, se eu reconheço a minha verdadeira identidade, se eu reconheço a minha essência, se eu reconheço os meus potenciais. Se eu não tiver isso, eu vou sempre me calar, não vou ter argumento, sabe, para me posicionar nos lugares. E principalmente na família. Que o seio da família, gente, precisa da mulher. A mulher, ela tem uma inspiração diferente, a mulher tem sensibilidade, sabe, no trato ali com a família. A mulher é essencial no seio da família. Só que ela não pode carregar esse peso, né, de que ela tem, quando vira uma obrigação, eu tenho, aí vira peso. Não, tudo a gente tem que fazer com leveza, com amor, sabe, tem que ser assim, natural. E a Cícera falou uma parte importante que a gente recebe também, muitas mulheres, a maioria, eu acho, né? Das mulheres que a gente recebe não conhecem, como a Cícera falou, né? Nós, pelos nossos antepassados, pelas nossas mães, o que é que nós escutamos? Né? A maioria das vezes foi isso, um peso. Essa é a diferença. Quando a gente, eu, pelo menos, foi comigo, quando eu passei pelo processo, que eu tive essa outra visão, né, das fases do ciclo menstrual, da importância dessas fases. E que todas as fases têm o seu potencial. Olha isso. Todas as fases do ciclo da mulher têm seus potenciais, as suas potencialidades. E quando a gente descobre isso, quando a gente tem esse conhecimento em mão, tudo muda. Que a gente começa a trabalhar, a agir conforme as potencialidades de cada fase. Então é muito importante a mulher buscar autoconhecimento. Nós, mulheres, estamos abertas, né, para carregar esse peso de fazer tudo, cuidar da família, cuidar do trabalho, cuidar de tudo e todos. Eu fui essa mulher, né, que cuidei de tudo e de todos e esqueci de mim. E eu paguei o preço, só que eu paguei um preço muito caro, que foi a depressão. Eu entrei numa depressão, porque eu não aguentava mais os pesos que eu estava carregando, por me calar, por não me posicionar. Então, mulher, a reflexão que eu quero trazer para você. Você sim, nós temos sim capacidade de cuidar de tudo e todos. Mas antes de olhar para o outro, o olhar é para mim mesma. Volte-se para você. Né? Se pergunte como você está, o que você está sentindo. É muito importante o estado de presença, a gente reconhecer, né, o nosso corpo, o que eu estou sentindo, reconhecer as nossas emoções. Muitas mulheres não reconhecem, não sabem o que sente, não sabem o que querem. Vou trazer uma frase aqui da nossa mentora, né, a Juliana Souza, que eu gosto muito dessa frase, ó. A mulher que ignora e negligencia as suas emoções perde a oportunidade de utilizar o seu verdadeiro potencial. E é isso que a gente tem visto nos atendimentos, né? As mulheres não estão utilizando os seus potenciais, as suas forças, como deveria. E esse é o nosso papel como terapeutas, ajudar. Para mim é uma missão, né? Depois de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, eu quero que essas mulheres que eu atendo não cheguem ao ponto que eu cheguei. Então eu gosto de trabalhar isso nas mulheres, trazer essa força, essa energia para ela, mostrar para ela que sim, ela pode, mas de maneira diferente. Muitas vezes forte, mas muitas vezes fracas. Né? Tomando posse ali da
fragilidade, é aquele momento que a gente precisa voltar para dentro e cuidar daquilo. Porque quando eu tô fraca, a maioria das mulheres está fraca e lembra, eu sou forte. Aí quer pular essa fase e já avançar. Não, é preciso cuidar da fragilidade. Então esse é o nosso desejo aqui para vocês. Trazer esse acolhimento para vocês e trazer essa consciência que a gente precisa se cuidar, se amar, se valorizar. Somente assim nós vamos ser amadas e valorizadas, tanto na família, no relacionamento e lá fora na sociedade. Vamos lá, Gi? Complementa aí. Isso mesmo. Eu adoro puxar para essa coisa de autoconhecimento, porque a maioria das mulheres que chegam para mim, elas não têm noção das emoções delas. Tá sempre tentando amortizar, focando no trabalho, ou sendo aquela mulher que toma conta de tudo, dá conta de tudo, família e tal, aquelas que acham que nada funciona sem ela. Então, ela traz para ela um monte de coisa para desfocar do próprio sentimento, das próprias emoções. Então, é um trabalho gostoso, que eu adoro falar, ensinar essa mulher a perceber, a aceitar a vulnerabilidade, porque a nossa natureza feminina é uma coisa que originalmente nos faz mais ligada à natureza como um todo, porque o nosso ciclo menstrual é aquela coisa de 4 etapas, que nem a natureza, né? Primavera, outono, esqueci os outros. Inverno. Verão. Isso. Então, a gente está intrinsecamente conectada com a natureza, né? Sendo as 4 também as fases da lua. Então, quando a gente traz a nossa verdade, aceita que nós somos de lua, né? Porque também temos 4 fases igual a lua, que a gente é diferente do homem em essência, porque os nossos hormônios são outros. Então, tentar ser igual a um homem é se ferir muito, é se machucar muito, é tentar caber num espaço que não é seu. E conforme a gente vai se pondo num lugar que não é nosso e tentando fazer um papel que não é nosso, não só a gente se maltrata, como a gente desfalca todo um ecossistema que só existe porque homens e mulheres são complementares. Então, quando a gente aceita que somos diferentes e complementares, a gente para de tentar estar no lugar do outro e sobrepor ao outro, porque não precisa fazer isso. Podemos ser uma equipe. Eu adoro trabalhar em equipe. Podemos ser uma dupla dinâmica, né? Homens e mulheres sendo o que dá liga na funcionalidade das coisas realmente funcionarem e funcionarem bem, né? Então, essa coisa eu não posso ser frágil, porque homem é forte, né? Muita coisa que colocaram de estereótipo, o homem não chora, homem é mais durão e tal. Então, na hora que a mulher quis se igualar ao homem, também quis entrar nessa caixinha de que não posso chorar, não posso ser frágil, todos esses estereótipos. Então faz mal para todo mundo. Faz mal porque o homem não reconhece mais o seu lugar e a mulher também não está reconhecendo mais o seu lugar. Então vira uma bagunça abissal, porque ninguém mais reconhece a própria identidade. E aí, nesse lugar de autoconhecimento, eu posso buscar ou reconectar com a minha identidade primal, né? Aquela que o Criador nos fez para ser. Então, tanto homens quanto mulheres, parar de fugir de autoconhecimento, gente. Autoconhecimento pode até doer um pouquinho, mas é muito bom no final. É desconfortável, por isso que dói um pouco, né? Porque é desconfortável você tomar consciência das suas verdades ali. Não é um negócio muito gostosinho. Mas é fundamental que quando você chega nesse lugar de saber quem é você e a sua essência e o que você veio, né? Qual é o meu papel nesse mundo todo, assim como cada
cada ser, né? Não sei se vocês lembram dessa aula da biologia, tem todo um ecossistema que se tira um serzinho daquele ecossistema, tudo desanda a sustentabilidade do ecológica ali. Então, não é um negócio que você pode tirar e tá tudo bem, não faz falta. Não, faz muita falta. Então, a natureza feminina está fazendo muita falta para a sociedade hoje, porque a gente quis se colocar nesse lugar de fortona, de não ter sensibilidade, de não ter delicadeza. Eu sou brutona, sou o trator que passa por cima de tudo, e aí ficou vago esse lugar de acolher mesmo, daquela natureza, né, de aquela coisa feminina mesmo, de transformar uma casa em lar, que a gente chega numa casa, a gente sabe se aquela casa tem mulher ou não, porque percebe sutilezas que um homem deixa passar facilmente, não só na casa, mas no trabalho, né, uma mulher na sua centrada no seu lugar de mulher, você chega num lugar que tem mulher, num trabalho que tem mulheres, você percebe a sutileza de um espaço que só tem homens, né? Eu, por exemplo, estudei nutrição no técnico e era 40 mulheres na sala de aula. E a gente percebe, quando você tem uma sala de aula com só mulheres, a diferença de que é uma sala mista, ou se, por exemplo, eu fosse fazer mecânica e só tinha uma classe de 40 homens e eu lá no meio, né? Então, é diferente. E aí, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente está privando o ecossistema de funcionar com cada um no seu lugar. É isso que falta hoje. E é isso que a gente veio trazer, essa consciência de aceitar que esse corpo que eu estou nessa existência, dessa vida, é feminino. Então, é aqui que eu tenho que estar. Não é um negócio que eu posso estar negando, porque quanto mais eu nego, mais isso me machuca. E mais me faz fora do meu lugar e mais me faz falta para os outros, mais faz falta para todo o ecossistema se eu não estou no meu lugar. É isso, gente. Esse tema me deixa tão agitada. É lindo. É lindo, né, menina? É lindo. Quando a gente para olhar, né, de fato, para dentro de nós, a gente começa a sentir um movimento diferente, né? Tem coisas que começam a nos incomodar, que a gente quer tirar, né? Que não cabe mais, né? E algo que eu queria frisar aqui é a importância de ser mulher, né? O ser é diferente do estar, né? Quando eu sou o ser em essência, com tudo aquilo que a gente já falou, né? Eu tenho a minha peculiaridade hormonal, eu tenho a minha leveza, a mulher criativa. É diferente do estado que essa mulher se encontra. Como nós três falamos aqui, né? A gente recebe mulheres com queixas de uma dor, que ela vem para nós, que está por trás de uma raiz emocional, de um trauma, de uma ferida lá emocional, de algo que ela viveu, escutou, ouviu ao longo da história da vida dela, né? Esse é um estado que ela se encontra. Mas o ser em essência é o que precisa ser resgatado, né? Então, você não é ansiosa, querida, você está ansiosa. Existem coisas que estão te deixando ansiosa, né? Você não é desequilibrada, você está em uma fase hormonal ali que está deixando você para baixo, né? Daqui uma semana isso tudo pode mudar. Ou você pode fazer uma reposição hormonal, existe método seguro, a ciência está aí, vamos usar os recursos que existem, né? Vamos cuidar dessa natureza que está ali, não querer se livrar, né, desse corpo, né? Primeira coisa que as mulheres querem, gente, 95% das mulheres, elas não conhecem o seu potencial feminino. E eu era uma dessas até 2 anos atrás. Foi a primeira vez que eu comecei a acolher, há 2 anos, a minha natureza feminina. Então, eu me incluo até pouco tempo nessas 95, né? E ainda estou no processo de acolher a minha natureza, né? Que eu não sou como meu marido. A energia do masculino nele é a energia de um homem, né? De um gestor. A mulher também pode ser uma gestora, uma líder do lar, mas com a energia do feminino. E a gente precisa resgatar isso nos nossos filhos, né? Nos nossos homens, né? Sem diminuir a energia do masculino neles. Que eles também possam acolher a natureza feminina, porque todos nós temos 50% pai e 50% mãe.
Só que nas mulheres, a energia do masculino, ela é diminuída em desequilíbrio, né? E a gente perde ali o nosso equilíbrio, porque a gente está lutando, querendo ter a energia do masculino mais alta, porque a gente quer aprovação. A gente quer ser reconhecida, né? Então, olha só. Como seres humanos, é natural a gente comparar o presente com o passado para a gente projetar o futuro. É natural do ser humano querer entender esse processo, né? Só que eu preciso entender em que lugar que eu estou. Será que eu estou sendo quem eu nasci para ser? Ou estou no estado que... É tipo a água, né? No estado do sólido, me ajude aí, meninas. Gasoso, qualquer outro lá, evaporando. Líquido, sólido, gasoso, né? Em que estado você tá? É água, mas será que você tá condensada num bloquinho de gelo ali, com tudo reprimido? Ou será que você tá aquela mulher fluida, né? Líquida, que consegue fluir, né? Jorrar de você essa fonte de vida para a família, para a sociedade, para os lugares que você ocupa, né? Porque é da nossa essência sermos leve. Mas por que disseram que nós somos estouradas, desequilibradas, que mulheres estão sempre competindo, brigando entre si, que onde tem mulher tem fogo, tem fumaça, cheira mal. Disseram tanta coisa a nosso respeito, né? Que a gente fica pisando em ovos. Será que eu vou confiar nessa amiga? Qualquer momento ela vai me colocar para trás, né? Mulheres estão sempre competindo. Mulher, já ouviram a frase que mulher se veste para outra? Foi, meu Deus do céu, como assim, né? Você tem que se vestir para você, ficar linda, né? Bonita, né? Mulher se veste para outra mulher. Ou seja, né? É sempre tirando a gente de nós, né? Sempre colocando para o externo, né? O que é real, não importa, é o estereotipo, né? Aqui fora, né? Então, a gente tomar cuidado para a gente resgatar essa essência em nós mesmos, né? Reconectar com a nossa natureza. Aquilo que é natural da mulher, aquilo que é em essência, né? Muitas mulheres hoje estão arrancando o útero, né? Até existe médico que não tem a visão integrativa, e eu tenho propriedade para falar isso, porque eu venho da área da saúde, que fala assim, você já engravidou, esse útero não precisa mais dele, não. Existe uma energia peculiar nossa, que está no nosso útero, né? Existe uma moradinha ali, uma energia ali, que mesmo que você não menstrue mais, que já está naquela fase da mulher menopausada, ou por algo técnico, fisiológico, ou por uma questão natural que você já alcançou esse novo nível de vida, esse ciclo já foi encerrado, existe ainda uma energia desse útero, que é da nossa essência. E como a Gi falou, né, a gente tem ciclos como o da Lua, né? Estudaram e comprovaram que a gente é cíclica, assim como as fases da Lua, né? A gente está sempre mudando, sempre mudando. Não é porque você não sangra mais que o seu útero não tem valor. Ele é importante, ele continua sendo importante ainda. É tanto que quando as mulheres perdem esse útero por algum motivo, os órgãos internos, eles começam a se caçar esse órgão. Eles começam a ter uns movimentos de procura, de busca. E essa mulher sente o estado emocional dela diferente, é comprovado cientificamente. Só que a gente está aqui na indústria farmacêutica, que tem que congelar a dor dessa mulher com analgésico, que tem que arrancar esse útero que é para ela não sangrar mais, porque ela precisa produzir, né? Então, como terapeuta integrativa, né, do emocional feminino, nós temos uma grande missão, né? A gente está adentrando, né, por fontes escuras, né, para trazer luz para essas mulheres, né, para que mais mentes sejam iluminadas, né, porque quando eu vou para a minha essência, eu reconheço valores que só existem em mim, que só existe na mulher, em potencial. Falar da essência feminina para os nossos filhos, para os meninos, para eles respeitarem as suas mulheres nas suas fases futuramente, não diminuírem elas. Falar para nossas meninas que elas têm um valor em essência que é único delas, né? E que isso não a diminui, pelo contrário. Pelo contrário. A mulher é aquela que, como chama, meninas, aquela energia de, filho, o sol tá estralando, mas leva o casaco que mais tarde vai chover. A essência da intuição, né? Existe em nós mulheres. Você não vê homens se conectando dessa forma, né? Mulher sente, se a outra tá doente, deixa eu ligar pra fulana, acho que ela não tá bem. Quando você liga, a fulana realmente tava precisando de uma ligação, né? Não, eu tô sentindo alguma coisa aqui, eu acho que isso é nosso, é nosso. Nós somos mais sensíveis. Isso não nos diminui, pelo contrário, a humanidade precisa da essência feminina, né? É isso, meninas. Acredito que a gente tem
Grandes lutas continuam. A gente tem muito trabalho, só que a gente precisa comemorar aquilo que a gente já conquistou, né? A partir de agora, do ser que nós somos, né? A gente pode ir muito mais longe, unindo essa força, né? Quanto mais mulheres juntas, maior é a conexão dessa energia do feminino. Existe uma parte da biologia que explica que existe essa energia de conexão e não é místico, né? Não é algo assim, é físico, né? Quando a energia está conectada, as mulheres até menstruam juntas nas mesmas datas muito próximas, elas engravidam juntas, é uma coisa assim sobrenatural. Acaba, não é natural que a biologia explica, mas parece que é algo assim inusitado, né? Como assim, né? Elas até menstruam juntas, né? Já viu aquele ciclo de família que são muito próximas? Aí a prima engravidou, a outra engravidou, todo mundo que estava naquela energia, parece que as coisas acontecem em energia com elas. Porque existe uma força, uma união de força. E isso faz uma revolução no mundo. Não só no físico, mas no espiritual, no emocional, no mental, né? A gente tem o poder de cura dentro de nós, meninas. Isso é extraordinário, né? Através da fala, através do toque, né? Nós somos de toque, né? É muito lindo, é muito lindo. Eu me emociono quando as mulheres chegam e falam assim, Cícera, eu nem sei quem eu sou. Eu vim aqui para você me ajudar a entender esse ser que vocês falam aí nas lives, que vocês falam aí nos lugares, né? Eu não sei, eu não encontro isso dentro de mim. Até corta o meu coração, né? Porque essa mulher tá totalmente perdida. E a gente precisa, né, resgatar essa essência feminina, a importância do ser que ela é. Nós somos seres extraordinários, né? A gente tem um valor. E é muito lindo. É isso, meninas. Vamos falar aí dos nossos encontros, né? A gente tem oportunidade de estar juntas, de unir cada vez mais, né? Essa live trouxe para nós, nessa série de live, algo mudou em mim, algo mudou aí na Val, na Gia. A gente fez um encontro presencial, foi muito lindo, né? A gente sentiu a energia daquelas mulheres também, né? E a gente está aqui, né? Às quintas-feiras, trazendo essa mensagem, porque tocou em nós primeiro, né? A gente sentiu isso dentro de nós. O nosso chamado de falar dessa cura, dessa essência de reconectar, de mergulhar para dentro, né? Porque para fora todo mundo tá aí querendo expor o fora, né? Mas esse dentro, né? Essa coragem de ir para dentro, né? E encontrar o que precisa ser liberado aqui dentro de nós. É sobre isso, né, meninas? Diga aí, Val, Gi. É isso, né? Essa mensagem que a gente quer trazer para as mulheres, de que é preciso esse acolhimento, é preciso voltar para dentro, é preciso cuidar de você, mulher. Cuide-se, valorize, ame-se. E eu vejo o nosso trabalho, né, como terapeutas de mulheres, mais que um trabalho, é uma missão, né? Porque no mundo que nós estamos vivendo, quantas mulheres estão precisando resgatar a tua força, resgatar a tua essência. E como a nossa mentora sempre fala, quando uma mulher se cura, gerações se curam com ela. Gente, olha que forte isso. Então a cura, eu passei por esse processo de cura, mas a cura não foi só para mim. Reverberou, né, na minha casa, com meu esposo, com meus filhos, com as pessoas ao meu redor, com meu pai. Gente, é assim, no todo, reverbera na vida das pessoas. Porque quando eu estou machucada, eu machuco, sabe? Quando a pessoa está ferida, ela fere. Então, a importância da gente cuidar dessas feridas emocionais, e todas nós mulheres temos, todas, precisamos desse processo. Precisamos celebrar? Com certeza, celebrar o nosso dia 8, comemorar, mas mais que celebrar, né? É voltar para dentro, que seja um dia de reflexão, para você pensar como está a sua vida, se você está verdadeiramente, né, feliz, o que precisa aí ser mudado. Telefonema. O que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, porque a nossa vida tem que ser leve. E somente quando a gente acolhe, né, a nossa ciclicidade, acolhe as nossas fases, reconhece, né, cada fase, cada potencialidade, a nossa vida fica mais leve. E se a nossa vida fica mais leve, das pessoas ao nosso redor também. E eu falo, né, a gente cura gerações, que a partir de mim, as próximas gerações não vão carregar o peso que eu trouxe das gerações passadas. Olha a importância disso, desse cuidado. Não é um cuidado só para você, é um cuidado, sabe, para as pessoas que virão agora, seus filhos, netos, vão levar isso.
Então, você tem um papel fundamental, mulher. Você tem esse chamado de curar a si mesma para poder curar a sua geração. E nós falando aí, né, dos nossos movimentos, nós estamos nesse movimento justamente por isso, para chegar mais mulheres, porque nós desejamos que todas as mulheres passem por esse processo. Abrimos aí, né, meninas, vagas, né, para nossa terapia em grupo, bem bacana da gente fazer esse processo juntas. Sim. Com mais mulheres. Chame a gente aí no particular para a gente passar mais informações. Nós vamos iniciar dia 13 de março essa turma somente de mulheres, especialmente para você, mulher, para te dar a oportunidade de você passar por esse processo e passar por esse desenvolvimento e curar essas feridas. Estamos aqui para te ajudar, para te dar a mão, para caminhar contigo. Somos amigas, não somos rivais, não estamos aqui, né, para... As mulheres têm que aprender muito isso, né? A compartilhar, a se ajudar, né? Ao invés de ficar se comparando, né, uma com a outra ou competindo. Então, nós estamos aqui para isso, para te acolher, para dar a mão, para caminharmos juntas. Vou passar para a Gi para ela falar um pouquinho de sábado aí, que nós temos novidades aí também, sábado agora, dia 8. Fala um pouquinho aí, Gi. Isso. Sábado agora, Dia da Mulher, nós vamos comemorar, celebrar juntas, do jeitinho que a gente gosta, juntinha, lá no parque, meia natureza, do jeitinho que eu amo. Com lanchinho, com tudo, né, gostosinho que a gente adora. Tudo que a gente adora. Lá no Parque Celso Daniel, a partir das 9 da manhã. Estamos esperando você, né, por lá. Se quiser maiores informações, chama a gente no PV. E tem nosso grupo também, o nosso grupo de comunicados. Lá a gente conversa com vocês e consegue colocar as comunicados, informações, enfim. Então, sábado, lá no Parque Celso Daniel, a partir das 9. Mas hoje nós teremos uma salinha para receber vocês, né, no virtual, no Google Meet, para conversar, escutar, acolher vocês, acolher suas demandas. Então, aproveitem, porque é gratuito, não cobra nada, é só estar lá no grupo para receber o link que nós vamos mandar no horário, e entrar e conversar, e a gente está lá para você hoje à noite. Então, aproveita. Como a Val falou, a gente sente no fundo do coração essa missão de auxiliar as outras mulheres nesse caminho de autoconhecimento e de sair da dor, de autocura mesmo, para que o mundo seja melhor para todo mundo, né? Com mais mulheres curadas, mais mulheres sendo reflexo social dentro da sua casa, de saúde mental, de filhos mais bem, também mais tranquilos, né, no sentido emocional e tudo. Então, temos esse movimento hoje, à noite teremos de novo, estaremos de novo com vocês, e sábado lá no parque presencialmente, porque a gente gosta disso mesmo, gosta de abraçar, gosta de comer, e nós vamos receber vocês lá, e semana que vem de novo, né, quinta-feira de novo de manhã, então bota na agenda, estamos aqui no Instagram, à noite, e estão início da terapia em grupo, porque as pessoas falam assim, Gi, agora eu não tô podendo investir num grupo, aliás, na terapia individual, porque tem um valor mais elevado. Então, a gente fez um precinho muito camarada para vocês estarem conosco para fazer a terapia em grupo. E também tem essa partilha em grupo que é muito boa, né? De aprender também com a história da outra. Porque quando a gente está sozinha, a gente está num ponto cego que não enxerga de fora, né? Como a Val falou, às vezes a gente não aprendeu a se posicionar. E não aprendeu mesmo, ninguém, mulher nenhuma se posicionava. E hoje a gente pode. Então, quando a gente acaba entrando em roubadas no relacionamento, porque a gente não se posiciona, vai aceitando, quando vê, a coisa né, quero falar a palavra que eu não consegui agora. Enfim, enrosca. E é isso, meus amores. Quem chegou aqui, seja bem-vinda. Florescer. É a Fabi, né? Ih, mandei um... Fabi. Aí. Fala, Si. Vai falando aí.
Meninas, só gratidão, né, por a gente estar nesse movimento, porque tudo começa primeiro em nós, só que não é mais sobre nós, né? É sobre as milhares de mulheres e milhares de lares que precisam ser alcançados por essa mensagem, né? Então já faz parte da nossa missão, tá na nossa essência, né? E é na essência que nós encontramos o nosso potencial, né? É na essência que a gente encontra o nosso verdadeiro valor. E eu quero deixar uma pergunta para as mulheres que vão assistir essa live posteriormente, né, Gival? Oi. Se entrou aqui uma solicitação da Fabi. Fabi, você quer entrar na live? Fala comigo. Ou foi sem querer que eu acho que eu apertei aqui também para enviar convite? Não estou entendendo o que aconteceu nada aqui, se você enviou para mim ou se eu enviei para você. Mas se você quer entrar, a gente te recebe. Fala aí, coloca aí nos comentários para mim. Vamos aguardar, se ela se manifesta. Sobre essa essência, né, que não é mais só sobre nós, né? É sobre as milhares e mulheres de lares que precisam ser alcançadas por essa mensagem, né? Tirar essas mulheres dessas prisões emocionais, né? E juntas a gente se fortalece, a gente consegue ir muito mais longe, né, do que sozinhas, né? E é sobre conectar essa essência dentro de nós, que a gente vai encontrando a nossa potencialidade, né? Porque tudo já se encontra em nós. E a gente vai acessando a cada passo que a gente dá, a cada live que a gente entrega, a cada encontro que a gente faz, a cada mulher que a gente atende, né? A cada testemunho, a cada relato, né? De vidas de mulheres que, puxa, hoje eu reconheço o meu valor. Né? Isso vai alimentando, né, essa rede de conexão, que a gente vai se juntando, né, a cada encontro. Então, eu fico aqui grata por este movimento, por essas oportunidades de estar aqui com vocês. Gratidão às nossas pacientes, amigas, pessoas que vão assistir essas lives. Compartilhem, né? Diga para outras mulheres o quanto elas são importantes. E eu quero fechar aqui com uma pergunta, né? Você que vai assistir essa live, que está assistindo posteriormente, né? Você reconhece o seu verdadeiro valor? A sua importância, né? Comenta abaixo dessa live. Se você estiver passando por alguma dificuldade, nós estamos aqui para te acolher. Pode chamar uma de nós, né, meninas? A gente se coloca à disposição para acolher você, para te ouvir, né? Uma escuta segura, acolhedora, sem julgamento. Porque chega de julgamentos, né? Lá fora. Tá todo mundo julgando, né, a sua aparência, seu comportamento, e a gente quer entender essa história junto com você. Então, eu me coloco aqui à disposição para escutar vocês, as minhas amigas também farão o mesmo, né? E é uma honra e gratidão, meninas, porque essa história, né, ela tem que continuar, esse movimento tem que continuar, a gente tem que continuar escrevendo a história das mulheres, né? Com novos capítulos, né, mais alegres, mais felizes, mais leve. Né? Gratidão, gratidão, gratidão. Gi, Val, Deus abençoe a vida de vocês, viu? Gratidão por mais um dia. Gratidão também por essa live, por estarmos aqui reunidas novamente com essas mulheres. E meu recado para você, mulher, é esse. Se ame mais, se valorize mais, para que você possa viver uma vida mais leve e mais tranquila. E nós estamos aqui, com certeza, para te acolher, para te ajudar, porque esse é o nosso papel. Né, que é que você possa ser aí uma das mulheres, né, que estão com a gente aí, que estão vivendo esse processo com a gente. Se decida passar por esse processo, se decida cuidar de você, tá? Estamos aqui, dúvida pode chamar a gente no particular aí, no direct, e nós vamos conversando. Nós queremos te conhecer, mulher, tá bom? Fica aqui meu recado para vocês e aguardamos vocês, participe com a gente lá, sábado, e hoje à noite também, na nossa salinha de acolhida. Vamos acolher vocês. Beijo para todas. Obrigada, Gi e Cícera, por mais essa live. Gratidão. Até a próxima. Beijão. Beijo, beijo, beijos. Tchau, tchau, meninas. Beijo, meninas. Tchau, tchau.